Excelentíssimo senhor comandante da academia, brigadeiro Bacarim, senhoras, senhores, internautas que nos assistem, é com muita honra que nós nos encontramos nesta oportunidade para falarmos alguma coisa no encerramento desse encontro. É um encontro que eu pude participar apenas nesses momentos finais, mas desde que aqui cheguei, pude observar não só a questão do interesse, mas até essa estatística que há pouco foi citada, mas, sobretudo, a ambiência, porque quando se fala de assuntos como este, que é o tema, e o tema trata sobre a questão da felicidade, a questão da paz, é um tema que interessa a toda a humanidade. Especialmente quando nós analisamos a história da humanidade, nós muitas das vezes analisamos achando que é a história do outro. Mas quando temos a consciência do espírito imortal que somos, este aspecto muda um pouco. Ou se não, muda muito, porque nós verificamos que a história que estamos lendo ou conhecendo é a nossa história. Porque como espíritos imortais, várias existências tivemos, estamos tendo uma na presente e teremos outras no futuro, justamente cumprindo a evolução do progresso, que é uma lei inexorável, uma lei natural, uma lei divina, que proporciona a toda a criatura este segmento progressivo para que ele realmente um dia possa usufruir a felicidade em sua plenitude. E também a paz, tão almejada pelos homens. Nós observamos, quando verificamos a história, de que o homem sempre buscou a paz. Mas a paz foi buscada através dos conflitos, através dos interesses, sejam eles individuais, sejam eles através dos interesses das nações, pela beligerância, buscando a paz que foi sempre temporária, porque ela teve durações durante um ciclo, um período, mas não tivemos a paz permanentemente conosco. A humanidade vivenciou inúmeras guerras. No século passado, vivenciamos 2 grandes guerras, e que trouxe muitos ensinamentos. Daí se criou a Organização das Nações Unidas, criou-se a questão dos direitos humanos, que já tinha sido anunciado há algum tempo, mas com maior intensidade, para que justamente os homens, ainda nas imperfeições que todos nós temos, possamos conviver em paz, mas nos armando com receio do outro, que nós não sabemos qual é a intenção do outro. Mas também existe aquela paz, que é a paz individual, aquela que nós também procuramos na vida de relação. E quando fazemos uma análise sobre essa questão da relação entre os seres, nós vamos também observar que há muito conflito e não há paz, porque nós brigamos uns com os outros. Nós, às vezes, trazemos uma ideia que é diferente da do outro e esta ideia nem sempre é respeitada e essas ideias entram em certas discussões e os interesses diversos fazem com que as intrigas aconteçam na própria família, entre irmãos, entre pais, esposa, mãe, filhos. Faz parte da nossa vida esse contexto. Não estamos falando nenhuma novidade, a não ser rememorando. É uma busca constante. E nós estamos vivendo dias em que a humanidade ela está colhendo frutos ou espinhos daquilo tudo que foi plantado pela própria humanidade. Porque é uma lei natural. Quem tem uma horta e tem várias sementes para fazer escolhas do plantio, depois que escolhe a semente, mesmo que não a conheça e vai experimentá-la, na hora que coloca a semente, é apenas aguardar o tempo, cultivar aquela terra. O fruto, a flor ou o espinho que surgirá não dá para trocar. Inexoravelmente é obrigatória a colheita. E a lei divina, ela se apresenta também na vida de relação entre os seres. Somos livres para fazer plantios. Somos livres para colocar várias sementes.
Mas depois de colocada, naturalmente, nós seremos obrigados a acolhê-las. E quando nós observamos o contexto que nós estamos vivendo e buscando a paz, será que a paz realmente é ela que nos conduz à felicidade? E para ter paz, o que é que eu preciso? Naturalmente, o desenvolvimento, os cientistas, os homens que se preocupam com a relação entre os seres, os estudiosos, vão chegando a conclusões de que realmente esta paz ela não se encontra onde nós normalmente esperávamos, no exterior. Ela se encontra dentro de nós. Essas afirmativas já é conhecida por todos nós, os espíritas e os cristãos, e não só os espíritas ou os cristãos, já que todos nós assim o somos, mas toda a humanidade já conhece de que a paz ela não está no exterior. Um dia como este, que é um dia ensolarado, ele pode ser um dia ensolarado, mas também pode ser um dos piores dias para algumas pessoas. Depende de como nós estamos encarando as coisas. Porque nós não vemos o exterior com os instrumentos externos que nós temos para perceber este ambiente. Por exemplo, a visão nos proporciona os olhos, mas nós não vemos o exterior com os olhos. Uma análise muito simples. Se hoje para alguém é um dia bom, é um dia belo, amanhã ou no passado, se nós tivermos um dia semelhante ao de hoje, nós poderemos olhá-lo como um dia muito ruim. Não houve mudança, é um dia ensolarado, na mesma temperatura, talvez nesse mesmo lugar. O que permaneceu conosco foram os olhos. São os mesmos que percebem os dias diferentes, ou os dias aparentemente iguais. O que muda é o nosso interior. É a forma como nós verificamos o exterior. Todos nós verificamos o exterior pelo que está dentro de nós. Não é pelas vistas, é pelo nosso sentimento, é como nós estamos encarando a vida, de acordo com as nossas convicções, de acordo com como nós a observamos. E observamos que a humanidade está caminhando para uma solução em busca da paz. Porque esta que nós já testamos até o dia de hoje, já verificamos que nós não conseguimos a paz. E só há um único caminho para ela. É o amor. Porque até hoje, o desamor é que prepondera e preponderou em todas as ações para que nós buscássemos esse sentimento, que em nós ele se apresenta às vezes, hoje estou um dia tão feliz, estou vivendo a felicidade plena, será? Porque às vezes é tão fugaz, são instantes, porque depende do referencial nosso, depende daquilo que nós estamos verificando como sendo o mais importante para nós. Mas como o processo evolutivo ele faz mudanças, e para que a evolução aconteça, as mudanças são necessárias, e toda mudança origina crise, é natural que talvez, com o passar do tempo, aquilo que eu achava que era tão bom, que me trazia paz, me trazia alegria, já não serve mais, já não é isto que me traz, neste futuro que nós estamos nos relacionando, aquela alegria ou aquela sensação. Talvez outras. Só há um caminho para a paz. E este caminho é o amor. O amor é a lei maior que existe para que as criaturas possam prosseguir, já que foram criadas por esta lei. E nós, espíritas, temos uma bandeira. Esta bandeira, Kardec já nos falou no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, quando ele fala das instituições, das desavenças, ele diz que a bandeira que ele levantou e que ele continuava desfraldando era a bandeira do espiritismo cristão e humanitário. E convocava todas as instituições para que pudessem desfraldar essa bandeira,
para buscar a união, a unificação, buscar a paz. Mas nós sabemos, quando lemos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que no último quartel do século XIV, e nós estamos nos referindo do ano de 1375 ao ano de 1400, sem uma data específica, porque o Espírito Humberto de Campos não coloca esta data, mas o período, este último quartel. Naquele momento, nós observamos que o Cristo, em uma das suas viagens, que fez em excursão à Terra, naquela época ele estava sobre a Europa, para verificar o que fizeram os homens das lições que ele trouxe e que fizeram os homens dos exemplos que ele deixou. E ele constata que tudo aquilo que a humanidade fez, mesmo do último exemplo que ele tinha enviado, já que ele é o governador da terra, que foi Francisco de Assis, apenas uma vaga lembrança da sua bondade, da maneira como ele agiu com a natureza, do seu comportamento humilde e nada mais disto. Apenas os registros da história, mas a humanidade não seguiu os seus exemplos. E que diante de tudo aquilo que ele observava, porque já no ano de 1300 nós estávamos na Idade Média, em pleno vapor, é que a humanidade havia plantado, especificamente, naquela região onde se fez a história da humanidade, dor e sofrimento. E a partir daquele instante, o Espírito, que é responsável pelo desenvolvimento sociológico da Terra, e que a denominação é Elio ou Iléu, dependendo do linguajar que nós desejamos falar, mas ele se refere como Elio. Jesus, naquele instante, ao falar a este grupo que estava com ele, esse Espírito Elio, por ser responsável pelo aspecto sociológico, desenvolvimento, procura falar para Jesus algo para amenizar esse aspecto. E dizendo assim, mestre, sim, mas, mesmo com os erros cometidos, todo o movimento que foram feito pelos homens trouxeram resultados bons e positivos. O Ocidente aproximou-se do Oriente, o comércio desenvolveu-se, criou-se várias cidades, o progresso chegou, e inclusive os reis, os príncipes, fizeram todas essas ações para cuidar das terras santas. É quando Jesus fala para ele e diz assim, Elio, qual o pedaço ou lugar deste habitat do Pai que não é santo? Todos eles são santos, são abençoados pelo Pai, foram criados pela misericórdia, pelo amor do Pai. E é naquele momento que ele diz assim, tu, Elio, renascerás, para poder fazer com que estas terras que são longe daqui da Europa possam ser descobertas. E isto ele já assim falou, estas últimas palavras que eu os disse, depois de terem se deslocado da Europa para a América. E em aqui chegando, Jesus perguntou para ele aonde ficavam aquelas terras que se verifica o símbolo da redenção, que é o Cruzeiro do Sul, porque eles aportaram na América do Norte. E a partir daí se deslocam para a América do Sul, e quando chega nas terras que seria o futuro Brasil, diz Humberto de Campos, no seu linguajar poético, de que o Cristo levanta os braços, roga ao céu e diz, para estas terras transplantarei o meu evangelho. E é neste momento que ele designa Elio para reencarnar com o objetivo de fazer com que se desbravasse os mares bravios. E é assim que em 1394 nasce Dom Henrique de Sagres, o navegador, um espírito que fez com que os homens saíssem daquela península ibérica, saíssem do continente europeu para desbravar os mares que tinham receios, porque achava que a terra era chata, havia cachoeiras enormes, era algo desconhecido, e a partir daquele instante ele começa então a preparar, convidando os pesquisadores, os cientistas da época, fundando a escola de Sagres e fazendo com que aqueles espíritos que ali estavam reencarnados, que eram os antigos fenícios,
estavam ali já com toda a preparação para poderem fazer estas viagens. E assim aconteceu a história, até que um dia Cabral chegou ao Brasil. Não o descobriu, porque se nós dissermos no dia de hoje, muitas pessoas vão dizer, mas como descobriu o Brasil? Se o Brasil já tinha aqui silvícolas, pessoas aqui vivendo. Então, quando eles aportaram aqui ao Brasil, aquela época, cujo nome era o nome de Terra de Santa Cruz, depois Terra de Vera Cruz, vindo a ser Brasil em função do comércio do pau-brasil, mas até os nomes, as denominações dadas à terra tinham vínculo com este planejamento do alto, nos mostrando que nós não vivemos isoladamente neste mundo, só na dimensão material que nós estamos. Vivemos, sim, numa conexão entre ambos os planos da vida, e é por isso que nós observamos e sabemos que eles, os espíritos desencarnados, influenciam nas nossas vidas, muito mais do que nós imaginamos e, se possível, até nos dominam. Mas depende única e exclusivamente da forma como nós sintonizamos com eles. E a partir daquele instante, quando aporta aqui os portugueses, houve uma festa, uma primeira missa, uma alegria. Mas conta-nos Humberto de Campos que no plano espiritual também havia uma festa, uma alegria, por aqueles espíritos que estavam naquele momento alegres e jubilosos, porque aquela promessa do Cristo estava sendo executada pelos homens. E a partir desse instante ele nos diz que chega o Cristo com uma bandeira branca, alva, de uma cor que fica difícil até de se descrever, esta brancura, esta alvidez. E dentre aquela plateia, ele escolhe um espírito e diz assim: Ismael, escreve nesta bandeira a tua coragem, a tua força, a tua vontade que sempre demonstrou de servir ao Pai. Ele, surpreendido, naturalmente, não só jubiloso, mas muito emocionado, em choro, ele impregna na bandeira as seguintes palavras: Deus, Cristo e caridade. 3 palavras, um conectivo. Quando assim ele fez, ele impregnou a lei maior. Ele impregnou a lei do amor. Porque o amor é transversal a esta bandeira. Primeiro, pelo seu Criador, Deus. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Segundo, pelo maior exemplo de amor que a terra já conheceu, Jesus. Antes do Cristo, e nós não estamos nos referindo ao Cristo que fomos condicionados ao longo de milênios, o crucificado, aquele com uma coroa ensanguentada que veio para salvar a humanidade. Não é este o Cristo, é o Cristo descrucificado. É aquele que exemplificou o amor em excelsitude, em plenitude, como jamais a humanidade conheceu. Antes dele, propagava-se o amor, falava-se o amor, exemplificou-se o amor, mas jamais alguém o fez como ele. E ele é um exemplo maior desta lei, tanto que é o modelo e é o guia para que nós possamos segui-lo. E depois, a caridade, que já foi dita aqui, Peranetti, que nos antecedeu, verificando os seus aspectos fisiológicos que a ciência hoje traz. Mas a caridade é o amor em ação. Toda vez que nós colocamos o amor em ação, a caridade se faz. Por isto que o sentimento tem que fazer parte. Se o sentir não fizer parte, o amor não está presente. Para que nós possamos assim agir com esta espontaneidade, oferecendo ao outro sem realmente necessitar de nenhuma recompensa, porque a recompensa é a satisfação íntima de fazer aquilo que você deseja fazer. Daí, naturalmente, o nosso físico, consequentemente, participar deste momento onde a mente, o espírito comandando,
pode ser pesquisado pela ciência, pelos homens, para comprovar esta realidade. Ora, se ele é o maior exemplo do amor, nós vamos analisar um pouquinho a personalidade dele. Será que ele tinha paz? Há registro no Evangelho de algum instante de Jesus intranquilo, Jesus feroz. Tem aquela passagem que dizem que ele chicoteou, tirou o pessoal, mas a gente tem que dar uma olhada, porque não fica tão compatível, porque nós podemos ser manso, mas enérgico. E Jesus era enérgico quando necessário fosse, e como foi, mas jamais violentou a consciência de quem quer que seja. Mas ele tinha paz? Tinha. Mesmo no momento de clímax de sofrimento, quando estava no Gólgota, sendo crucificado, ele roga ao Pai perdão para todos nós, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. E com seu corpo dilacerado. Mesmo no instante que Licínios, aquele soldado, ao olhar, que era hábito, e verificar se realmente ele já estava morto ou não, pega a lança e coloca no seu corpo, e ele dá certamente um olhar para Licínio que jamais deverá ter esquecido aquele olhar. Exemplificou tudo em excelência. Tudo que trouxe. Porque o que ele trouxe foram as verdades do Pai. Foram as leis divinas. E ele fez, nas suas ações, nos seus atos, o exemplo de todas as leis que ele trouxe para que a humanidade conhecesse. E ele chegou a um determinado momento que disse assim: a minha paz vos dou. E não dou como o mundo a dá. O mundo busca a paz como nós já nos referimos e todos nós conhecemos. Que paz é essa que ele nos dá, que é diferente do mundo? Onde é que ela se encontra? Quando, depois do batismo de João Batista, ele sai para a vida pública, ele começa a arrebanhar o seu apostolado. E ele começa na praia. 2 homens pescando, tinha acabado a pesca, ali se encontravam na areia, e ele convida para pescar homens. E estas 2 pessoas ficam em dúvida, porque nós não vemos no Evangelho nenhum relato de Jesus dialogando com eles, fazendo uma convicção de um projeto para que eles abandonassem a pesca e seguissem Jesus no seu projeto. Ele apenas convida. E os homens ficam em dúvida. Em dúvida, mas se eu segui-lo, como fica o meu trabalho? Como fica a minha sustentabilidade? E a minha família? Mas se já estavam em dúvida, porque a zona de conforto já tinha deixado para trás. Seguiram Cristo. E quando Cristo começa a confabular com eles, as primeiras coisas que o Cristo leva para o seu conhecimento e para as suas convicções era a fidelidade a Deus, o Criador, o Pai, o Criador da lei maior, que é a lei de amor. E a partir daí, ele foi para cada um deles, e em grupo, foi evidenciando, sim, o seu compromisso, a sua missão entre nós. Prometeu que haveria um reino que não era desse mundo. Demonstrou sempre para eles paz. Imaginemos nós, a irmã de Lázaro, as irmãs. Lázaro morto, corre ao Cristo: mestre, Lázaro está morto. E aí Jesus ouviu: está morto, saiu correndo, foi lá, levanta-te, Lázaro. É assim a história? Não foi. Jesus ouviu-as, aguardou. Horas depois, muitas horas depois, é que Jesus foi e ressuscitou. Porque ele não havia morrido. Hoje nós sabemos que ele se encontrava num estado cataléptico, em umas condições
que se fosse medir pressão, temperatura, essas coisas, iria achar que ele estava no estado de quase morte. Ah, mas estava com um cheiro horrível? Sim, porque ele tinha uma doença. E durante aquele período exalava os odores. Senão ele estaria contrariando as leis do Pai. Depois que nós desencarnamos, que morremos, para voltarmos, só o renascimento, em outro corpo. Porque aquele corpo não dá mais condições para que nós possamos retomá-lo, porque os laços já foram cortados. Mas ele falou, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Que paz é essa? Naquela época, ele explicou tudo que poderia explicar. Os que ouviram Jesus, ainda pela infantilidade no processo evolutivo, não poderiam compreender tudo. Ele escolheu parábolas, histórias, para poder, através dela, trazer as verdades que ali estavam embutidas. Mas ele prometeu aos apóstolos, dizendo que tinha explicado tudo para eles. Entretanto, ele iria mandar um advogado, um paracleto, iria mandar um consolador, que iria explicar todas estas coisas. Passa-se o tempo, e nós observamos que o progresso da humanidade foi acontecendo, mas nós tivemos apenas a pureza da sua mensagem, do seu evangelho, sendo vivida nos primeiros 3 séculos, 300 anos da nossa era. Foram quando os cristãos perseguidos, dilacerados, doaram as suas vidas em holocausto, simplesmente por dizerem que eram cristãos, que professavam o cristianismo. Até quando o Estado romano resolveu, com Constantino, exatamente no dia 13 de junho de 313, estabelecer que, a partir daquele momento, os cristãos estavam livres para professarem o seu credo. Mas, em compensação, a religião, ou seja, a pureza do cristianismo, sofreu muitas alterações. Jesus nunca batizou ninguém. Nós não vemos no Evangelho. Ele foi batizado para cumprir a lei. E um batismo diferente dos demais, porque a forma como ele foi batizado não era a forma como se batizava aqueles que ali desejavam fazer. Apenas para lembrar aqueles que sabem, as pessoas chegavam perto do Rio Jordão, junto a João, e como se fosse uma catarse coletiva, chegava constrito e falava em voz alta todas as coisas que desejavam, porque a sua consciência acusava que tinha feito equívocos, erros. E depois de se aliviar, João apenas mergulhava na água ou jogava água na cabeça. E esta pessoa saía constrito, livre, porque a sociedade, a partir daquele instante, sabia dos seus erros e ele se livrou, se limpou daqueles erros. Jesus se aproxima num dia e João o vê. E quando Jesus chega, diz para ele assim, batiza-me. Ele, não, mestre. Ele não tinha condições nem de atar as suas sandálias, porque ele sabia da evolução espiritual do Cristo, sabia quem era o Cristo. E ele diz, não, tu é que tens que me batizar. E Jesus cumpra-se a lei, porque já tinha sido dito lá atrás pelos profetas. E ele joga a água no Cristo, ou mergulha o Cristo na água, não interessa. Mas naquele instante um fenômeno de efeito físico surge. Uma voz direta e o símbolo da paz, que era o símbolo hebreu, que era uma pomba. Poderia ser qualquer outro pássaro, mas a pomba tinha esta característica. E a partir daí, diz a voz, este é meu filho direto. Naquele momento, já estava se dizendo quem era o Messias. Mas mesmo assim, ouviu-se e não se acreditou, porque o povo hebreu esperava o Messias que o salvasse, para que eles pudessem ter o poder dos homens, e como eles viveram muitos anos na escravidão, para que eles pudessem, assim, agora, fazer com que os outros fossem escravos dele.
E como Jesus veio demonstrar um outro tipo de vitória, que não é a vitória conhecida por todos nós em busca da paz, aquela que os exércitos, quando chegavam, eram ovacionados pelo povo, aquela em que os púlpitos dourados se encontravam, os príncipes, os reis, e toda a sociedade ovacionando porque ganharam as guerras, mas em detrimento de milhares e milhares de mortes, tanto de um lado quanto do outro. Jesus não veio ensinar esta guerra, e nem tampouco veio ensinar esta vitória. A vitória que ele veio ensinar foi aquela a qual ele exemplificou. A vitória de que a paz está dentro de nós, de que um reino verdadeiro não é deste mundo. E como ele prometeu um consolador, nós verificamos que hoje, nós espíritas sabemos que a doutrina espírita, ela vem nos revelar tudo aquilo que Jesus, à época, não poderia revelar. É o Paracleto, é o Consolador prometido. E quando nós observamos e dizemos isso com convicção, é porque nós observamos que o Evangelho de Jesus, redivivo na sua pureza, a doutrina espírita resgata. Daqueles 300 primeiros anos, nos dias de hoje, é a doutrina espírita que vem nos esclarecer sobre a imortalidade, que Jesus comprovou e matou a morte há 2000 anos. Porque no momento que ele foi crucificado, 3 dias depois, como estava previsto pelas Escrituras, ele apareceu. Se ele aparecesse uma única vez, poderiam até ter dúvida. Mas ele apareceu a Madalena. Os 2 discípulos na estrada de Emaús só vieram reconhecê-lo depois de consolados pela saudade, quando na partilha do pão observaram que era o Cristo. Os próprios discípulos tiveram a presença dele 2 vezes, a primeira com exceção naturalmente de Judas e naquele momento com a ausência de Tomé. Mas quando disseram para Tomé, o mestre apareceu para nós, Tomé não acreditou? Não, eu só acredito quando vê-lo e passar a mão na ferida. Ele aparece a 2ª vez, Tomé é presente. Tomé passa a mão na ferida. E Tomé, naquele instante, genuflexo, em joelhos, em choro, porque não precisou nem passar a mão na ferida, ele constatou, era realmente o mestre. E é naquele instante que Jesus traz mais um ensinamento. Bem-aventurado aqueles que creem sem ver, porque era necessário Tomé ver para crer. E assim ele apareceu várias vezes. Apareceu a Saulo na estrada de Damasco, ao meio-dia, e culminou com os 500 da Galileia, quando ele surge, dando a eles e explicando-os, convocando-os a um compromisso que ao longo da história da humanidade, muitos deles vieram e deram cumprimento àquele compromisso assumido com Cristo. Então, naquela época, Jesus, quando prometeu o Consolador, e nós verificamos no dia de hoje, a imortalidade, a doutrina espírita nos explica. Não há uma religião que não acredite na imortalidade. Todas acreditam. Só que não refletem. Se eu faço missa de alguns dias, ou de meses, ou de anos, por alguém que já morreu, é porque essa pessoa está viva. Senão eu não ia fazer missa, a não ser que eu esteja enganando aquelas pessoas que ali estão ouvindo. Se eu digo que estou dormindo, ou que a pessoa vai dormir eternamente, ela está viva, só que está dormindo eternamente. Se ela um dia será acordada por Jesus, também está viva, porque está dormindo e um dia vai ser acordada. Se vai para céu, inferno, purgatório, a denominação que queiram dar, é sinal que está vivo, senão não iria. Qual é a diferença? A diferença é como realmente é a vida no plano espiritual. Cada um explica do seu jeito. A única que explica com clareza a verdadeira vida no plano espiritual é a doutrina espírita. É privilégio? Não. Sabe por quê? Se eu perguntar aqui na plateia, as redes sociais
foram inventadas quando? Todo mundo vai responder. Recentemente. Se perguntar o nome, vão dizer. E o que é que nós fazemos com as redes sociais? Seguimos os outros. Não é isso? Eu não tenho rede social, mas eu sei porque, curioso, as pessoas de tantos fazer, mesmo que você não tenha, você sabe como é que faz. E a gente segue as pessoas. A pessoa viajou, foi para um país qualquer. E ela lá manda as fotografias, as paisagens, registra os melhores hotéis ou os melhores locais para se visitar, o melhor câmbio, o preço. Se eu sou pobre, não tenho condições, ele indica um albergue. E tudo isso fica registrado, transparente, à disposição de todos. Quando eu vou viajar àquele país, eu vou acompanhar essa pessoa. Olho e pego tudo que ela fez, falou e registro no meu planejamento. A partir daí, eu vou fazer a viagem. E vou constatando que tudo aquilo é verdade. Tudo aquilo está certinho, que beleza. Eu descobri algo que ele não colocou. Aí eu acrescento. E aqueles que virão depois de mim, cada vez mais vão ficando esclarecidos. E tem muita gente que até não viaja mais porque já conhece tanto, né, que talvez não mereça ir lá, vou buscar outro país. Não é assim que nós fazemos? Tudo bem. A viagem que nós chamamos morte, quem fará? Todos, né? A maior rede social foi inventada em 1857, quando Kardec ouviu dos imortais, aqueles que nos antecederam no plano espiritual, que vieram dizer para ele como é a vida no plano espiritual. Quando nós estudamos o professor Hipólito Leão Denis Arrivaio, com a sua metodologia, catalogando todas estas informações para culminar com o Livro dos Espíritos, nós verificamos que naquele instante, em nenhum momento, ele evocou os espíritos para poder saber como é que era a vida. Vieram de forma espontânea, trazendo as informações, e ele evocava quando tinha dúvida para tirar e constatar aquelas verdades que estavam sendo ditas. Criou-se a maior rede social da humanidade que ainda não é conhecida. Porque no Livro dos Espíritos, que completa 160 anos neste ano, está exarada as verdades que explicam quem sou, o que estou fazendo aqui, para onde vou, se sou feliz, se não sou feliz, o que devo seguir. Resgata a pureza do Evangelho de Jesus e traz nos dias de hoje, consolando-nos, uma mensagem que nos dias de hoje atende a todos os interesses e a todas as necessidades. Eu sou afeto à ciência. A doutrina espírita tem um aspecto filosófico, científico, e os éticos, morais, que são os aspectos religiosos, não da religião, comparada com aquelas religiões demais criadas pelos homens. As religiões criadas pelos homens são tão imperfeitas quanto os homens. Jesus não deixou nenhuma religião. A única religião que ele deixou foi a religião. O religare da criatura com o Pai diretamente. Recolhe no teu quarto, eleva o teu pensamento, coloca o teu sentimento e fala com ele. Mas uma religião, em detrimento das outras, diz que ele foi o criador dessa religião. Mas Jesus não deixou a religião criada pelos homens. E a partir daí, nós observamos que a doutrina espírita vem esclarecendo-nos sobre todos esses aspectos. Criou uma rede social para dizer àqueles que irão fazer a viagem, que somos todos nós, como é a vida depois da dita morte. Que morre apenas o corpo físico, mas uma vida futura nos aguarda. E quando nós olhamos a pergunta 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a questão da felicidade relativa neste mundo que nós estamos vivendo, um mundo de provas, de expiações, de sofrimento, de dores, de guerras, os imortais respondem de que a felicidade ela é relativa. Neste mundo que mas nós poderemos viver essa felicidade relativa. Que a felicidade material é quando nós temos o necessário.
Quando nós temos o necessário, a felicidade material já está instalada. Mas que a felicidade moral, ela só existe quando nós temos a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila? Como ter consciência tranquila para viver feliz num mundo como esse? Diante de tanta diversidade, diante de tanta dor, de tanto crime? Aí nós vamos buscar na pergunta 614, quando Kardec pergunta sobre as leis naturais. O que são as leis naturais? O que é as leis naturais? E os Espíritos responderam: são as leis divinas, leis eternas, perenes. E ainda acrescenta: estas leis são verdadeiramente aquelas que proporcionam a felicidade aos homens, porque indica o certo e o errado. E quando nós nos afastamos destas leis, nós somos infelizes. Então, fazendo a conexão destas duas respostas, daqueles que já nos antecederam no plano espiritual, que vivenciam a vida verdadeira, que é a vida espiritual, e que nós, mergulhados na carne, estamos numa vilegiatura como esta, buscando felicidade, buscando paz, nós poderemos encontrar a paz. Porque se nós tivermos a consciência tranquila, e como é que se tem a consciência tranquila? Toda vez que nós somos humildes. Ah, mas humilde é aquele subserviente, é o que beija a mão, é uma roupinha simples. Se alguém pensa assim, está pensando errado. A humildade verdadeira é aquela que é obediente. Quem é obediente é humilde, porque obedece a algo que observa, que lhe traz disciplina, que lhe traz ordem, que lhe proporciona liberdade, lhe proporciona evolução. Então nós, aqueles que seguem os sinais de trânsito estabelecidos nos ambientes onde nós andamos nos nossos veículos, são humildes, porque estão obedecendo a leis, mesmo que seja dos homens. Se essa humildade ela é feita de forma compulsória, porque se eu transgredir a lei, pesa no bolso, ou eu vou perder o meu carro, ou perder a minha carteira, é algo que eu estou me condicionando para um dia fazer isso de maneira espontânea. Mas a espontaneidade é sempre precedida da disciplina. E então, nós, diante das leis divinas, eternas, perenes, se nós a obedecermos, nós seremos felizes e teremos a consciência tranquila, teremos paz, porque quem tem consciência tranquila tem paz. Estas leis direcionam o que nós devemos fazer de certo ou de errado, se nós estamos agindo correto ou não. E o Criador é tão misericordioso para com as criaturas que estas leis estão escritas na nossa consciência, para que nós possamos até saber se fizemos algo de errado, mesmo que nós ainda não as desvendemos. Mas ela nos indica algo quando nós fazemos, que está fora das leis. Daí, nós não podemos enganar ao Pai, que a tudo observa, que a tudo vê, e nem tampouco a nós mesmos. Todas as vezes que nós agimos em conformidade com a lei divina, nós estamos praticando o bem. Tudo que nós fizermos de acordo com a lei divina é a prática do bem. Precisamos conhecer estas leis. Por isso que ele falou, estas palavras são de vida eterna. As palavras que o Cristo deixou são de vida eterna. Para que nós possamos conhecê-lo, conhecer a personalidade, o que ele deixou, sem os atavismos que as religiões colocaram, mas conhecer este espírito que é o modelo, que é o guia, sem os aspectos religiosos que fomos condicionados ao longo de milênios nas muitas encarnações, mas conhecer Jesus, sim, descrucificado, para entendê-lo.
os líderes da humanidade, não existe na face da terra um líder como Jesus. Ele é o único. Ele é tão grande, foi tão grande, que a contagem do tempo da humanidade não pôde suportá-lo. É antes dele e depois dele. 3 anos apenas de vida pública, exemplificando as verdades divinas. Nada escreveu, a não ser na consciência dos homens. E até os dias de hoje, nós ficamos falando de Jesus para poder compreendê-lo, e ele pacientemente aguardando que as nossas consciências se ampliem para que nós possamos compreendê-lo. E no momento que nós vamos adentrando a sua compreensão, a paz vai se instalando em nós. Porque nós vamos ter uma certeza, a consciência fica tranquila, e a fé na vida futura. O meu reino não é deste mundo, ele já anunciou. E o grande desafio nosso para sermos felizes no dia de hoje é conviver com o mal sem misturar-se com o mal. É conviver com o mal sem sintonizar com ele. Este é o grande desafio para viver-se feliz no dia de hoje, para se viver em paz, para que esteja em coerência com as leis divinas, que, se nós tivermos dúvida, ele sintetizou todas as leis e todos os profetas numa única: amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, intocável, imperceptível. A época estava saindo de um Deus dito por Moisés, necessariamente, um Deus vingativo, um Deus que era severo, mas porque ele tinha que assim transmitir àquele povo, que eram milhares, centenas de milhares de pessoas, num deserto, se deslocando para uma terra dita prometida, que precisava de disciplina. Mas Jesus, ao ensinar o Pai Nosso, demonstrou que o Deus é misericordioso, que Deus é amor. A partir daí mudou o conceito. Ele disse: o maior mandamento é amar a Deus. Mas como nós ainda não entendíamos e nem entendemos ainda o Deus, o que é que ele falou? Vou trazer um segundo mandamento. Um segundo mandamento que tem o mesmo valor do primeiro, que é amar a Deus. Amar ao próximo como a si mesmo. Aí nós entendemos. Mesmo de forma equivocada, mas nós entendemos. Porque o próximo, todos nós sabemos que está próximo. Só que nós, ao longo desse tempo, com a nossa visão aquinhoada, quando falamos no próximo, nós pensamos apenas num reino, que é o reino nominal. Próximo é o mineral, é o vegetal, é o animal e é o nominal. Para amar a Deus tem que se amar a todas as criaturas criadas por Ele, que estão em todos os reinos. Então, há 2000 anos, ele já falou sobre ecologia, sobre os direitos, tudo isso já falou numa única lei, que só agora nós estamos despertando. Então, se nós desrespeitamos o mineral, o animal, o vegetal, e dizemos que amamos a Deus, vamos refletir para ver se realmente nós amamos. Porque nós dizemos que amamos a Deus, que amamos o próximo é o nominal. E no nominal a vida de relação ela é conflitada ainda. Tem muitos conflitos, porque falta o amor. Por isto que a lei é amar. É o amor. Amar a Deus ou amar ao próximo. Se alguém tiver dúvidas sobre isto, em qualquer decisão que vá tomar, pergunte: eu gostaria que isso fosse feito para mim? Se a resposta for sim, faça. Se fizer, a consciência estará tranquila. Se fizer, estará em paz. E não terá dúvidas, porque não está agindo para este mundo que é transitório, mas para aquele mundo que não é deste, para aquele reino que ele prometeu, que é o da vida futura, já que esta vida é passageira.
E como tal, é uma escola onde todos nós estamos aprendendo na vida de convivência. Ser feliz é preciso ter paz. Porque se você não tiver paz, você não é feliz. Mas para ter paz, é preciso conhecer o amor. É preciso conhecer Jesus. É preciso conhecer a sua personalidade. Conhecê-lo sem nenhum atavismo, mas aquilo que realmente ele deixou como doutrina, na sua pureza, para que nós pudéssemos entendê-la. E nos dias de hoje somos aquioados com uma ciência, uma filosofia de aspectos religiosos, que é a doutrina espírita, ele de volta, o evangelho redivivo, nos dias de hoje, para que nós possamos entender melhor as verdades que ele trouxe. Eu e o Pai somos um. Ele afirmou isto. À época diziam que ele estava dizendo-se Deus, mas na realidade, em momento nenhum, ele deixou de exaltar a figura do Pai acima da dele, porque ele ali estava para cumprir o compromisso que havia assumido com ele. E o compromisso de ter assumido com o Pai era de trazer para todos nós, equivocados ainda, porque esquecemos das leis divinas, e aí veio o sofrimento. Abandonamos estas leis, nos desviamos dela. E quando nós lembramos da pergunta 614 e da 922 do Livro dos Espíritos, que o sofrimento advém justamente quando nós nos desviamos destas leis, nós observamos que precisamos retornar a Ele. Lembrando as suas palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho. Se fosse mais de um, ele diria, eu sou o segundo, o terceiro, o quarto ou quinto, eu sou vários. Eu sou o caminho, só tem um. E nós vivemos a vida sem realmente observarmos estas verdades que estão tão próximas de nós. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, ele deu uma frase. A verdade, às vezes, está tão perto de nós que nós tropeçamos nela e ficamos procurando ela no horizonte ou tão longe, por falta de perspicácia, por falta de observação. A humanidade hoje já tem à sua disposição o Livro dos Espíritos. É o maior arcabouço filosófico que a humanidade ainda desconhece. Mas ali é onde está exarada estas verdades, que ele, Kardec, desdobrou, porque é composto de 4 capítulos, em 4 outros livros que formam o Pentateuco, que nós chamamos da doutrina espírita. E mais o que é o Espiritismo, que ele retirou de Prolegômenos. Da primeira parte, ele tirou a Gênese. Da segunda, o Livro dos Médiuns. Da terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta, o Céu e o Inferno. E aí temos à disposição estas obras, que nós precisamos lê-las, estudá-las, mas, sobretudo, aplicá-las. Porque ele mesmo diz que o espírita verdadeiro, ou o espírita cristão, é aquele que não apenas se acomoda com a teoria, que não se satisfaz com a teoria que a doutrina espírita faz, mas, sobretudo, procura aplicar em suas vidas o saber e o conhecimento que já detém. E aceita, acima de tudo isto, as suas consequências. Que nós possamos ser felizes ao estudarmos, ao compreendermos, ao adquirirmos mais saber, mas, sobretudo, que possamos aplicar todos esses saberes nas nossas vidas para darmos o testemunho de que já somos aqueles capazes de exercitar o que já sabemos. Só assim nós seremos felizes. Só assim nós teremos paz. Porque enquanto ficarmos no cognitivo, sem sentir, e o sentir só se faz na prática, só se faz na vivência, nós ficaremos buscando a paz
e a felicidade. E ela está tão perto de nós, tropeçando nela, mas em busca dela, porque na realidade ainda não debruçamos devidamente sobre estas realidades que estão aí à disposição. É Jesus de volta, de uma outra forma, mas para nos esclarecer, porque quando ele chegou à terra, uma frase é conhecida de todos: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Desde aquele instante, ele definiu que a terra era de paz, mas para isto é necessário que os homens tenham boa vontade entre si. Que tenhamos muita paz, que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Muito obrigado aí pela atenção.